Prontinho, Genivaldo. Por gentileza, meu amigo. Nós paramos aqui, eu não sei se você quer voltar um pouquinho ou não, você fala. Não, a gente pode prosseguir daqui. Boa noite a todos. Desculpe pelo atraso, estava dificuldade de conexão aqui. A gente vai começar agora o ponto de comparação entre os registros nas escrituras, né, dos chamados sinóticos, ou daqueles que são aceitos, né? Quando um registro é aceito, ele é catalogado nas escrituras, ele é conhecido como sinótico, ou reconhecido, né? E quando, eventualmente, algum trecho ou alguma citação não é, eles chamam os evangelhos agnósticos, né? Os apócrifos, que não foram aceitos, né? Por alguma razão. Claro que quem fazia essa seleção, essa escolha, eram os senhores da igreja da época, aí, da compilação da Vulgata, né? Aí nos anos da Idade Média, bem depois que Jesus já tinha sido crucificado, bem depois do início do cristianismo, né? No começo, o cristianismo ele tinha uma liberdade maior nas comunidades, nas chamadas igrejas, né? Ele tinha, assim, uma característica, cada local tinha uma característica diferente de outro, apesar de seguir, né, os postulados do Cristo. Mas depois houve, por bem, né, aí pelos anos da Idade Média, que se fechasse em torno de um texto, né, único, um texto uniforme, vamos falar assim, e a forma de interpretação da mesma forma, né? E aí houve alguns encontros entre bispos, né, que a gente viu agora para escolher o Papa, os concílios, e aonde eram colocadas em votação as teorias, etc, etc. Isso que foi formatando aí as igrejas ocidentais, né, da linha protestante e da linha católica que a gente conhece agora, né? Então houve vários textos aí que foram desconsiderados, né? E o nosso ponto que a gente falou semana passada é que a gente vai fazer um comparativo na narrativa das chamadas tentações, na interpretação de cada um deles, para a gente conhecer um pouquinho mais, para a gente analisar um pouquinho mais de profundidade isso, né? Mas antes de eu fazer isso, eu gostaria de saber, que é meio complexo esse tipo de assunto, gostaria de saber se ficou algum ponto sem entender, ou alguma colocação que alguém gostaria de fazer, né? Antes de eu começar aí a abordagem. Nilza, Eleci, Fábio, Cláudia. Eu acho que tudo que você está falando, eu tô captando. Só tem alguma coisa assim que fica em mim, né? Tem uma partezinha ainda que você vai chegar lá. Que aí, quando você chegar, eu vou perguntar para você sobre se é mesmo a parte que está escrito ali é divindade ou é adversário. Porque a gente sempre fala, né, que nós no espiritismo, os adversários nossos são os obsessores, né? Então a gente tem adversário. Então tem uma partezinha lá que você vai chegar lá, e eu só queria ver, por enquanto tá tudo bem. Beleza. Então vamos lá. A primeira abordagem que a gente vai fazer está em Marcos, no capítulo 1, do versículo 12 a 13. Vamos só lembrar quem é Marcos. Pouco a gente estudando aí na história de Paulo, né? Quando ele vai se transformando de Saulo em Paulo, ele encontra Marcos, que era filho de uma senhora que deu morada para eles, né? E ela era um jovem, né? De formação de origem grega, né? Por que é importante a gente ver isso? Porque dependendo da pessoa que faz uma tradução de um texto, qualquer texto, a gente sempre vai colocar, a gente sempre vai traduzir no texto final, na tradução final,
algo assim da nossa concepção, ou do nosso estilo, né? Então, por isso que é sempre importante a gente comparar, para a gente ver o estilo de cada um. Hoje, então, nesse trechinho, a gente vai conhecer aqui Marcos. Então, ele começa assim, ó. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Jordão. Então, Jesus estava no sentido da Galileia, né, para o sul, né? E ele foi batizado por João no Jordão. Essa passagem aqui todo mundo conhece, né? E João identifica. E João fala assim, mas eu não sou digno de batizar, né? Eu batizo. O batismo significa você purificar pecadores, né? Reconduzir almas que estavam perdidas. E o banho, né, ou a lavagem, permite você fazer uma recondução. E Jesus, né, nesse ponto, por isso que João, o Batista, fica abismado, que Jesus, na verdade, não era uma pessoa que precisaria de um batismo, né? Não na forma dos outros que o procuravam, né? Mas é só para lembrar, né, o ponto, a citação. Logo ao sair da água, então, era aquele batismo por imersão, né? Como se fosse um mergulho. Logo ao sair da água, viu os céus abrirem-se e o Espírito como uma pomba a descer sobre ele. Essa imagem, ela é pintada em diversos quadros, ela é sempre atribuída, né, ao Espírito Santo na forma de uma pomba, né? Aí a gente começa a pensar assim, escuta, Deus é Deus, não é? Então ele está distante. O Espírito Santo, então, nesse momento, ele está semelhando a uma pomba. E Jesus, então a gente está vendo que são três personagens, né? Ou seria três entes. Mas só um comentáriozinho que eu estou fazendo aqui, tá? Mas vamos continuando aqui, ó. E ouviu-se uma voz dos céus. Quem está estudando comigo a mediunidade, né? Lembra de mediunidade de efeitos físicos, voz direta? A Rita acho que está comigo, né? Não sei se mais alguém aqui que eu não visualizei. Então, ouviu-se, né? Uma voz no espaço que dizia: Tu és meu filho dileto, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. Depois desse batismo, dessas citações aqui, Jesus encaminha-se para o deserto. Ali ficou 40 dias tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Vamos entender esse pedacinho? Porque o que quer dizer isso, né? Ficar 40 dias é você ficar por um período de teste ou um período de penitência ou um período aonde você sai mais fortalecido, né? Ir ao deserto é você se recolher, né? Uma forma de interiorizar-se, né? Então a gente pode dizer que durante a pandemia nós ficamos em quarentena, né? Nós nos recolhemos nas nossas casas e ficamos um período onde a doença fosse dado um tempo para o nosso organismo, né? Se porventura ele estivesse infectado, ele dá os seus sinais, e também depois desse período ele não ser infectado, né? Algo assim, né? Mas, de qualquer forma, o período aí pode ser 40 dias, como pode ser um período 40 aí, ele tem um aspecto aí simbólico, né? Mas, continuando. E foi tentado por Satanás nesses 40 dias. Aqui que é um ponto que eles começam a criar, então, um ente, um ser do mal, né, que a gente está estudando aqui no Ação e no livro Céu e Inferno. E ele estava com as feras e os anjos o serviam. Que feras é essa, né? Leões? O que é isso? Você estar com suas feras é você estar com você mesmo, em pensamentos contraditórios, ou em época de bastante fragilidade, né? Você está jogado às feras.
e os anjos o serviam. Ora, se os anjos estão servindo Jesus, eles estavam servindo com tudo, não é? Todas as necessidades que ele tivesse. Então, o Satanás aí jamais poderia tentar com uma coisa que ele que não fosse servido, não é? Mas vamos continuando. E depois de João ser preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Aqui é um ponto que Jesus se retirou para o deserto, fez o preparo dele, porque ele sabia que aquele momento que ele encontrou João no batismo foi a última vez que ele viria João encarnado, né? Então ele vai se preparar, né? Faz esse retiro, vai se preparar, enquanto o João conclui a sua pregação, a voz que clama no deserto, e também cumpre, né? O seu karma, né? Que seria ser decapitado, né? E aí, depois que aconteceu essa primeira parte, vamos dizer assim, é que Jesus entra em cena. Ele começa lá na Galiléia e começa a pregar o evangelho, fazer a missão dele, né? Então, essa é a narrativa aqui de Marcos. Então, por enquanto, o que a gente começa a ver é que Jesus não ficou, vamos dizer assim, abandonado. Os anjos o serviam, ou ele tinha assistência do alto, né, de Deus. E, ao mesmo tempo, ele estava sendo tentado por Satanás, né? Esse ponto aqui que eu não concordo muito, mas tudo bem, vamos estudar mais um pouquinho, depois a gente fecha um raciocínio. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Agora, nós vamos ver a mesma narrativa em Mateus. Quem é Mateus? Mateus era coletor de impostos, então ele era um judeu, né? As narrativas dele geralmente vêm com a tinta do hebraico, ou da concepção hebraica, né? Então vamos ver a narrativa dele. Está em 4, versículo 1 a 11. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então aqui Mateus já coloca que ele foi levado para fazer um teste, né? Ele não foi para ele se preparar, ele para fortalecer, não, ele foi levado para ser testado, como se isso precisasse, né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando o tentador, olha como que é interessante, as formas de nomear esse ente, né? O tentador, o que acontece? Eu posso ser eu mesmo, né? Eu tenho aí meus bons pensamentos e eu mesmo tenho os meus maus pensamentos, né? Então, vamos dizer assim, eu vou, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu gosto, dentro daquilo que eu tenho arrastamentos ainda, eu posso ser levado tanto por bons pensamentos, boas atitudes, como pelas más, né? Então, tentação guardaria aí um sentido que algo que está dentro de mim, não é? Que teria conexão, vamos dizer assim, para ser trabalhada pelo externo. E aí, de novo, eu coloco a condição de Jesus, né? Espírito mais evoluído, etc. O que poderia tentar ele em relação às coisas terrestres, né? Mas vamos continuando aqui. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, essa é a primeira tentação, né? O demônio, o Satanás, falou para ele, porque Jesus sentiu fome. Então, por que você não transforma essas pedras em pães? Aí Jesus responde para ele, não só de pão vive o homem, ou seja, nem só de matéria, né? É a importância da vida do homem, né? Aí o diabo o levou à cidade santa, que é Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo do templo é a torre mais alta que tem. Colocou ele lá em cima. E disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, vamos dizer assim, foi um desafio, né? Se joga que quero ver se você acredita que você vai ser protegido, né? Coloque-se em perigo se você tem certeza que você é filho de Deus. É meio sem sentido, né? Mas tornou-lhe Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, está escrito, está determinado, está na prática, né? Não tem ponto no Espírito de Jesus algo que um ente externo pudesse, vamos dizer assim, arrastar para o mal, ou arrastar para uma atitude errada, né? Bom, de novo, o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, o que a gente está vendo? A fome, né? A riqueza material, os bens materiais, depois o poder religioso, né? No pináculo do templo, e agora a gente está vendo o poder material, né? Que todos os reinos, todas as coisas ficariam sobre a sua... seriam de Jesus, mas Jesus é o governador do planeta, né? Também não tem, dentro da doutrina espírita, não tem muito sentido, né? Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus está reafirmando, nessa resposta, o que está no Antigo Testamento, que Deus é único, né? Javé é único, e não adoraremos pedras, nem nada que tiver no céu, nem na água, nem na terra, em lugar nenhum, né? E Deus é único. Então, vamos dizer assim, uma reafirmação de pontos aí do Antigo Testamento, não é? Bom, então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Os anjos estavam com ele antes, né? Não estava aqui que a gente viu na narrativa? Serviram com o quê? Trouxeram comida, trouxeram... qual é do que Jesus estava precisando, não é? Bom, quando Jesus soube que João fora preso, partiu para Galiléia. Então, Jesus não estava sozinho, né? Alguns apóstolos provavelmente o acompanhavam e trouxeram notícias que João tinha sido preso, né? E que, nessa altura, Jesus sabia que João tinha sido até morto, né? Porque estava no destino dele, né? Estava no plano... E aí ele vai, então, para Galiléia, né? Ele vai começar o ensino dele lá na terra onde ele nasceu. Parece que é a mesma narrativa, mas a gente vê como que a forma judaica ela é mais material, né? Leva no monte, terra, pão, é uma coisa assim mais objetiva, né? Você quer destacar algum ponto aí, ô Antônio? Não, Genivaldo, eu estava só dissertando um texto, vai ficar melhor para a gente. Só isso. Acabei complicando. Alguém quer fazer alguma colocação? Vamos para outra narrativa? Agora acho que é em Lucas. Então vamos lá, quem é Lucas? Também aprendiz de Paulo, né? Médico. A gente viu que ele ficou naquele drama lá, estou falando do encontro, do estudo do Paulo Estevam. Ele ficou naquele drama de consciência, né? Devo ser médico ou devo ser... Não.
Você pode ser médico de almas e médico de homens, não é? Muito bonito esse personagem, né? Então, Lucas é mais também grego, né? Vamos ver o que ele fala. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão. Então, ele foi batizado, né? E foi guiado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias. Mas passado esses dias, os 40 dias, né? Ele teve fome. Então disse o diabo: se és filhos de Deus, manda que essa pedra se torne em pão. É possível isso? Jesus tinha feito a multiplicação de pães e peixes, né? Lá no... Não é uma tentação, não é? Se é filho de Deus, mas certeza que ele era, né? Ele já tinha conseguido fazer isso antes, não vejo transformado água em vinho, não é? Respondeu-lhe Jesus: está escrito que não só de pão viverá o homem, levando-o a uma altura, que isso que eu acho interessante. Ele não falou só levou a um monte ou levou a tal lugar, mas levou a uma altura, mostrou no relance todos os reinos do mundo. A gente pode pensar que essa altura aqui seja assim, você elevar sua cupidez, ou elevar seu orgulho, ou elevar de alguma forma, né? O egoísmo que te coloque fora do eixo, né? Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e glória desses reinos, porque ela me tem sido entregue e dou a quem quiser. Olha que coisa interessante, quer dizer que então o diabo tem todos os reinos, tem tudo, foi dado para ele, mas se essas coisas pertencem a Deus, quer dizer que Deus, então, que deu ao diabo, né? Tem alguns pontos aqui que a gente começa assim, não tem muita lógica, né? Bom, mas enfim, se tu, pois, me adoras, tudo será seu. Aí continuando. Responde Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Olha como aqui está invertido as tentações em relação a outra narrativa, né? Apesar de estar parecida, mas está invertida a ordem. Enfim, o levou a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lances daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçardes em qualquer pedra. Então era como se foi isso que Pedro também perguntou e propôs, né, na última ceia, para Jesus, né? Por que você não conclama os anjos para uma rebelião aí, alguma coisa assim, e escapasse, né, da morte, escapasse da crucificação, não é? É como se os anjos pudessem modificar, né, de acordo com a ordem de Jesus ou qualquer coisa desse tipo, né? Muito bem. Respondeu-lhe Jesus: dito está que não tentarás o Senhor teu Deus, né? Tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, apartou-se até uma ocasião oportuna. Então, em Lucas, está dizendo assim, acabou as 3 tentações, acabou toda a sorte, né, de tentações, mas ele se afastou até uma ocasião oportuna, até um outro momento, né? É como se o mal ficasse o tempo inteiro rondando Jesus, né? São detalhes assim, mas que fazem assim, no nosso raciocínio, algumas considerações a mais, né?
Alguém quer falar algum ponto, contribuir com mais algum comentário? A gente vai ver que é dito que a última tentação do Cristo, ele vai passar lá no Monte das Oliveiras, não é? E vai passar outra tentação lá. E aí, afasta de mim esse cálice, não é? Oi, Cláudia. Eu tenho que ligar aqui? Não, Está ligado? já Está liguei. escutando, Genivaldo? Perfeitamente, pode falar. Tá. É o seguinte, eu encontrei aqui em livro uma fala do André Luiz, que ele explica o que é tentação, né? Então, ele diz assim, tentação, posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. E aí eu fiquei pensando, como assim Jesus teria algum vício? Não faz sentido, né? Nenhum. Entendeu? Tentação. Será que esse conceito aqui do André Luiz é o mesmo que está sendo colocado aqui? De algo interior, né, que ainda a gente não consegue superar por nós mesmos. Então, Né? eu acho que a palavra não se aplica a Jesus, né, na minha concepção, né? Ele já era um espírito perfeito, né? Então, Todas essas coisas aí que foi oferecida para ele são coisas materiais. Não tem o menor então, sentido, né? não tem sentido, né? Na minha opinião, não. Também, a minha também não. Por isso que eu quis ler aqui o que o André Luiz está dizendo aqui sobre tentação, né? Legal. Mais um trechinho? Alguém quer contribuir? Avança mais uma folha, Antônio. Bom, agora vamos tentar ver alguns significados, né, em cada narrativa. Em Mateus, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus, como judeu, aqui estou colocando algumas opiniões minhas, tá? Vocês podem contrapor aí, por favor. Então, Mateus, como judeu, transcreveu sob seu entendimento e por influência dos postulados judeus que acreditam em seres voltados ao mal, né? Ou entidades aí que são sintonizadas aí com o oposto, né? Com o Satã. Essas concepções influenciaram fortemente na formação do personagem da igreja a partir do ano 400, com a realização de concílios. Então, o diabo é uma figura, né, mítica e criada bem depois. Depois de jejuar no deserto por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. É interessante lembrar que Jesus fora batizado anteriormente à ida ao deserto. O significado de batismo é limpar-se das impurezas, fazer uma proposta de renovação, de renascimento para a espiritualidade. A ida ao deserto significa um outro passo, uma outra trajetória de evolução. Após a escravidão no Egito, o povo de Israel passou 40 anos no deserto como um exercício de sacrifício, de demonstração de fidelidade, de coragem e de iluminação, que é o significado de quarentena, né? Pode avançar mais uma folha aqui. Antônio, avança mais uma folha, por favor.
Travou? Eu não estou ouvindo Aqui, deixa eu te falar. O Antônio saiu aqui um minutinho, ele já está voltando para poder avançar aqui. Eu vou tentar aqui avançar, só um minutinho. Então, Jesus iria passar pela primeira prova, que significa matéria, pedra em pão, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, né, a gente não é só matéria. Tudo que é essência, tudo que é as coisas de Deus, né, é isso que nos faz viver, né? É disso que a gente precisa alimentar a alma, né? Pode avançar mais uma folha. Oi, Genivaldo. Oi. Tem uma coisa interessante, no Evangelho de João, ele começa, no início era o verbo, né? Estava pensando nessa questão de toda palavra que sai da boca de Deus. É interessante essa... Quer dizer, estava pensando nisso, assim, o significado disso, né? Quer dizer, palavra que sai da boca de Deus, né? Pro grego, o mundo, as coisas, tudo foi criado no hálito de Deus, né? Ou na sua respiração, ou na sua essência. Né? Então, por isso que os deuses sopravam, né? Pelo universo afora, né? E iam formando as coisas. Para o judeu, para o hebreu, o verbo ele significa um imperativo, a ordem, a determinação, né? Então Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então o verbo ele significa um imperativo de vontade, né? Um ordenamento de vontade. Então tudo que é feito por esse imperativo, por essa criação, né, de Deus, é para isso que a gente vive, né? Mesmo depois de mortos, a matéria mais nada vai representar para nós. Mas esse imperativo, essa determinação, né, essa orientação, o nome que se queira dar, esse verbo, né, é o que nos vai manter, né? Vai nos manter aí conectados, né? É como se a gente estivesse na voz de Deus, né? Ou ligado aí na sintonia, né, de Deus. A matéria é um grande desafio a ser vencido. Né? Os arrastamentos, a cobiça, todas essas coisas que nos prendem na matéria. Né? Então está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é a questão de vivenciarmos a espiritualidade. Não nos preocuparmos com o que vestiremos, com o que comeremos, conforme Jesus falou, né? Ou seja, o apego em demasia às coisas materiais. A gente ficar focando demais nas coisas materiais, a gente vai perder o foco com a espiritualidade. E quando o nosso corpo morrer, quando a gente já não tiver mais necessidade da matéria, a gente vai estar tão preso na necessidade da matéria que a gente não vai perceber que a gente é imaterial. Né?
Muda de página, Gê? Por favor, a não ser que o pessoal queira comentar alguma coisa. Só te mostrar aqui, colocar o Evangelho de João, só um minutinho. Estou aqui apanhando com as minhas setinhas aqui. Eu sempre achei muito bonita essa... A gente acha bonita, depois tem que pensar, né? E coloca ali, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Este, no princípio, estava de Deus. Todas as coisas... meu Pai, de você. É o todo, né? Eu sou o que sou. A Todas totalidade. as coisas, por ação dele, sem ele existiu nenhuma só coisa que existiu. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão não dominou a luz. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, hein? Né? Que é o João Batista e tal, para testemunhar. É interessante essa, que aparece muito no Evangelho, né, Genival? É. Todas as coisas, né? Todos os planetas, todos os tipos de vida, todos os espíritos, na verdade, a gente não é aleatório, né? A gente foi criado a partir de um projeto, a partir de uma concepção, de uma vontade de Deus, né? A gente não é aleatório, volto a reafirmar. Então, vamos dizer assim, de uma certa forma, todos nós estivemos antes em projeto, né? Ou prometidos em verbo, e depois feito em ação, né? Quando o nosso espírito foi criado, né? E a partir daí a trajetória que a gente está cumprindo até hoje. Então nós também um dia fomos verbo, né? Fomos projeto. E temos um projeto de sermos melhores, né? Sermos perfeitos. Quem está aí se perdendo nesse projeto somos nós mesmos, né? Porque a gente tem que edificar, tem que fazer o projeto por nós mesmos, né? Aí volta um outro contraponto aqui, né? É importante que eu estou colocando isso aqui, porque existem alguns autores, né, que fala que Jesus tinha um corpo que não era material, que era um corpo avatar, que qualquer coisa nesse sentido, né? Então Jesus não sentiu fome, mas ele se tinha fome, afinal de contas? Claro, com certeza. Que em outras transcrições a gente também encontra essa narrativa, como, por exemplo, na parábola da figueira seca. O Cristo era encarnado e tinha as mesmas necessidades materiais que nós temos. Talvez ele não fosse um glutão, né, como alguns de nós somos, ligados à glutonaria, né? Mas ele tinha necessidade aí, pelo menos, de sustentação do seu corpo. Jesus conhecia o limite do necessário do supérfluo muito mais que nós, né? Então, dentro do necessário, Jesus carecia de alguns recursos para a manutenção do corpo que ele trazia, que ele estava encarnado. Então, claro que ele sentia fome, não é? Aí outro raciocínio. Então, por que 40 dias depois, né? Por que ele ficou nesse... Sempre é repetitivo esses 40, né? Vamos 40, conforme a gente já estudou antes, é o período de maturação, é o período de conclusão de um aprendizado ou de um período, né, onde a gente vai sair mais fortalecido, né? Então, isso a gente já viu também anteriormente. Mais um pontinho. A prova do pináculo, né, do poder. O pináculo é o pontinho mais alto do teto, né, do templo. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se é filho de Deus, lança-se daqui para baixo.
porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui, como pensar um pouquinho, o que essa proposta do contrário, né? Lança-se daqui para baixo, pode se lançar, né? Tem uma certa referência aqui, a teoria da queda do anjo, né? Aquela teoria do anjo que caiu, né? Que decaiu. Então, era como assim, ó, se joga, que o pessoal te garante, né? Como... Então, tem alguns contra-argumentos aqui. Primeiro, que nenhum espírito regride, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E segundo, as nossas decisões, aquilo que eu decido fazer, eu não posso jogar na responsabilidade de terceiros, né? Os anjos te sustentarão para que não tropeçares em pedra alguma. Então, espera um pouquinho. Então, o mérito não está em Jesus, o mérito estaria nos anjos, não é? Então, carece assim, de algum ponto de lógica essa narrativa, né? E aí, Jesus fecha a questão, né? Que não está na alçada do contrário, né? Do tentador. Ele ia tentar o Senhor, teu Deus. Então, Jesus estava em outro patamar, né? Outro limiar. Genivaldo, você tocou num ponto aqui importante, falando da Gênesis, né? E a questão de Jesus não ter um corpo material, né? Não ter um corpo animal como nós. Toda tentativa que é feita é de tirar da pessoa Jesus como nosso guia e modelo, como um exemplo a ser seguido. Porque na medida que você coloca um Cristo que tem um corpo diferente do seu, que não sente dor, que não... que acontece? A pessoa fala assim, eu nem vou me esforçar, eu não consigo, sou um Cristo mesmo, né? Eu não sou Cristo, a gente ouve muito isso, né? Mas eu não sou Jesus. Mas Jesus, ele veio não com a grandeza dele, isso que nós precisamos entender isso com muita profundidade. Ele não veio com a grandeza dele. E não veio o Cristo, veio aqui para nós Jesus, um ser humano, filho de Maria, né? E isso que é importante a gente lembrar. Então, ele veio mostrar para a gente algo que nós podemos fazer. E ele coloca isso muito claro, ele fala assim, vocês vão poder fazer o que eu fiz e ainda mais no processo evolutivo nosso. Mas qual foi a ideia da antiga para poder dominar? Tira das pessoas a possibilidade, cria a elas a dependência da igreja. Né? Cria. Porque se elas ficarem independentes, como é que a gente domina? Como é que a gente explora? Né? Então, como se tem poder sobre elas? Na medida que a gente se vê como espíritos eternos, inclusive tem um fato muito engraçado, né, na guerra que houve entre os romanos e o pessoal da Gália, né? Os galeses, eles eram recacionistas, então era uma maior dificuldade de combater eles, porque eles não tinham medo de morrer, né? Eles viravam para o outro e falavam assim, companheiro, até a breve, hein? Então, quer dizer, isso também, por exemplo, o exército japonês também, eles têm aquela visão da reencarnação também, eram os piores, os guerreiros mais difíceis de lidar, né? Era super temido, porque eles tinham essa visão, usando de uma forma negativa, sem dúvida nenhuma, né? Mas, então, na medida que a gente vai entendendo a nossa essência espiritual, a nossa eternidade, e isso com a responsabilidade que o Cristo nos ensinou, de que, enquanto encarnado, a nossa tarefa é a prática do bem, né? O nosso esforço está nisso, é isso que nós temos que estar atentos, porque a gente vê muitas vezes, mesmo dentro do movimento espírita, uma tentativa de tirar Jesus do espiritismo. Aí acabou o espiritismo, né? Espiritismo sem Jesus não existe. Então, esse é um ponto que você está colocando, hein, Genivaldo, que é muito importante a gente realmente ver Jesus humano como nós, com necessidade, teve fome, passou por angústia também, sentiu o sofrimento da morte de João Batista, né? Chorou o sofrimento dos amigos. Como é que você vai ter compaixão se você não sentir essas coisas?
né? Só que ele ensinou a gente a superar esses sentimentos, a, vamos dizer assim, santificar essas coisas, né, que acontecem com a gente. Ele mostrou esse caminho. É isso que eu acho interessante, sabe, Genivaldo? Essa parábola, eu entendo como parábola, né? Essa é a minha percepção. Essa parábola da tentação do Cristo é nos mostrar que ele também passou por isso e venceu pela vontade, né? Só que eles colocam alguns elementos aqui que tornam ele assim, tem anjo ajudando ele, tem isso, tem aquilo, né? Tira, vamos dizer assim, o passamento, né? A vitória dele sobre as tentações. Agora, eu acho que ele está contando aqui para a gente uma parábola no sentido de dizer assim, vocês vão passar por isso, gente, vocês vão ser tentados pela matéria, vocês vão ser tentados pelo poder, vocês vão ser tentados pela fé cega, que questão da religiosidade, fé cega que leva ao fanatismo que nós estamos vivendo hoje, uma pessoa ter uma fé cega de colocar uma bomba em volta dela, se explodir, achar que vai para o paraíso, porque matou os infiéis. Isso que ele está mostrando, cuidado, que você vai ser tentado nessas coisas, né? Eu acho que é um ponto que você está colocando aqui, que a gente precisa realmente trazer isso para a nossa vivência. Era isso, Edivaldo, que eu queria comentar. Beleza. Vamos avançar mais uma folhinha? Então, essa aprovação, no meu entendimento, é o poder, né? É muito perigoso. Quando a gente começa a perceber que a religião ela pode se tornar um instrumento de dominação, não é? Colocar-se ao alto do templo, no pináculo, seria a possibilidade do Cristo ocupar o mais alto lugar no templo de pedra, no templo de Salomão, na hierarquia de sua organização e convenções. É como se, de alguma forma, né, Jesus se interessasse aí para ser o sumo pontífice, ou qualquer coisa desse tipo, né? Mas, de qualquer forma, como o Antônio falou, é um alerta para nós, né? Nós tivemos no passado arrastamentos do poder aí terreno, né, em diversas formas, e agora a gente pretende, né, fazer diferente. E uma das formas da gente fazer diferente, muitas vezes, é o caminho da religião, né, o caminho do religare. Só que também aí mistura muita coisa material, né, onde o nosso arrastamento ele pode se fazer perder, né. Então, por isso que dentro do espiritismo, quem que a gente pode pensar no modelo? Chico, né? Chico é o maior exemplo de humildade que a gente pode pensar, né? Sempre servindo, sempre se colocando como uma pessoa frágil que ele era, enfim, né? Nunca quis nada de pompa, nada disso, né? É esse modelinho aí que a gente tem que seguir. Então, que essa hierarquia de organização, de cargos, etc., não nos arrase, né? A gente consiga sempre fazer aí a diferença entre o profano e o sagrado. O servo fiel tem que estar muito atento, não atribuir a si os poderes ou a santidade que não possui. O trabalho humilde e diligente será o servir somente a Deus, ou seja, não perder-se pelos desvios do orgulho e da vaidade. Duas chagas, né? Que a gente luta aí no nosso coração. Um monte mais alto. De novo, o diabo o levou a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Aqui de novo, né? A gente atentar aí para aquela
ilusão, né? Do poder aí, do domínio dos cargos, das coisas na Terra, né? Ô, Genivaldo, Satã para os judeus não tinha essa conotação de um ser tão poderoso quanto a Deus, né? Isso. Era um espírito. Satã é um estado de espírito, né? Não é um ente. É por isso que eu estou achando interessante, porque esse estado de espírito, né? Porque, na realidade, a gente é tentado por quem? É por nós mesmos, não é? O que eu achei interessante, eu lembrei dessa explicação que você deu do... Acho que o Genivaldo caiu aí. Caiu? Caiu, acho que ele está com um problema de internet na casa dele. Mas eu estava lembrando da explicação que o Genivaldo deu sobre essa questão do Satã. Todos nós trazemos as nossas sombras, né? As nossas tendências ainda que nós temos que trabalhar. E é isso que nos leva à tentação de querer poder, domínio, né? Eu estava lembrando, Genivaldo, voltou, né? Da questão do Satã que você explicou, né? Que é mais uma questão de espírito, né? E a tentação nasce dentro da gente. Quando você não tem essa tendência, você não é tentado, não é isso? Exato. Esse é um dar guarida no mal, né? De que a gente superar isso, não tem mais, não diz lá no interior, não tem mais garra, né? Está lá no Evangelho, você já fez o desenvolvimento, né? Aquele que é tentado e se apraz ao mal, ele está no início. Aquele que é tentado e resiste, ele está no trabalho a ser feito. É aquele que nem tentado já está com o trabalho feito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não sei se você lembra. Né? Ele fala um pouquinho disso. É como você trouxe esse conceito do Satã, né? Esse conceito que não é uma entidade, mas sim um estado de espírito, eu achei fantástico. Aí dá para entender bem essa situação, né? Sai de mim, tentação, né? Trabalho a ser feito, né? Não aceito isso mais, isso não é para mim mais. Já entendi. E é o que acontece, nós estamos nesse processo, né? Nós estamos ainda no processo de, eu falo por mim, né? De consolidação desses valores. Nós ainda, as tentações vêm, mas você rejeita, né? Sai para lá, sai pensamento ruim. Pá. Não é assim que a gente faz? Tá lembrando. Bom, interessante essa tentação. Se o Cristo já possui uma evolução, por que iria arrastar-se para posições da Terra? Esse monte maior, em meu entendimento, é o próprio eu. Esse, em mim, reside a possibilidade do caminho do bem, a dedicação humilde à boa nova, ou altar ego, colocando-me em posições que não manterei muito tempo, tanto pelo aspecto material, o tempo, e tanto pelos perigos e arrastamentos que favorece. Então, tudo que é matéria é temporário, né? As tentações de Cristo em Lucas. Já estamos a 2 minutinhos. Vamos fechar essa página aqui? Bom, então, combinado. Vou marcar aqui. Deixa uma amarelinha aqui para nós. Beleza? Perfeito, Genivaldo. Você encerra para nós, então, compadre? Bom, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui estudando, tentando ampliar cada vez mais a nossa capacidade de entendimento e, com isso, também nosso aprimoramento moral, nosso aprimoramento espiritual. E agora, ao final, nós queremos
encerrar pedindo que essa prece, essa vibração possa ser levada até nossa casa de trabalho, até os espíritos que lá compõem a equipe espiritual, que esses nossos fluidos, aquilo que a gente tem de melhor no nosso coração, possa ser um material de amor frente a tantas necessidades que encarnados e desencarnados, que eles atendem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Assim seja.